bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Para o episódio de hoje no site, vambora. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. Cara, o Lula tá mal, hein? Tá mal. Tá geral comentando, né? Isso do The Economist, que é um jornal meio centro-esquerda, assim, né? Dos países desenvolvidos. Cara, isso o Lula aqui já foi endeusado, cara, lá fora. Então, resolveu trazer os melhores momentos aqui do Lula com o Obama. Olha isso aqui, olha a cara do Lula e do Obama. Caralho, cara. Recebeu de presente a camisa da seleção brasileira toda assinada. O Obama tava super feliz. Teve esse momento, outra foto aqui deles dois juntos. O Lula, não sei se ele tá legal nessa foto, o Lula não. tá bem, não. Já tinha passado do ponto um pouco. Mas já. olha como estavam se divertindo juntos, né? Tempo bom. Essa época aí, o Brasil, o mundo tava vivenciando a crise financeira e o Lula meteu uma pica, que é só uma baronia Pois no é. Brasil. Tem esse aqui que é clássico também, né? Direto do Instituto Lula do Facebook. Aqui. Caralho. Isso é algum encontro internacional que o Obama e o Lula vão, enfim... Não sei se é a primeira vez, mas vão ter uma interação Não. e tem um momento clássico, ó. Político mais popular da Terra. Caraca, como os tempos mudaram. He's the man. O Lula Obama... entendeu porra nenhuma, né? Essa que é a tragédia desse momento, né? Sim, mas o Obama ainda tava falando que ele era boa pinta. Político mais popular da Terra inteira. He's the man, ele é o cara. Esse carisma do Obama... Já ninguém quer mais nessa babaquice, entendeu? Pô, cara, mas eu olho essas fotos assim, eu tenho uma nostalgia por essa época, mano. Nessa época aí o Brasil tava crescendo, né? Era legalzão. Ó, 2009 aqui, aparentemente, né? Pré-Lava Jato. Exato. Enfim, mas agora, cara, vamos ler o que o The Economist tem a dizer sobre o cara que já foi o presidente mais popular da Terra, segundo o Barack Mas Obama. a parada que o The Economist é o mainstream do mainstream do mainstream internacional, né? Então, cara, se eles estão comentando é porque tá chamando a atenção mesmo, né? O Brasil importa. Pois é, então... Em 22 de junho, horas após os Estados Unidos atacarem instalações nucleares iranianas com enormes bombas destruidoras de bunkers, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou um comunicado. Afirmou que o governo brasileiro condena veementemente o ataque americano e que os ataques foram uma violação da soberania do Irã e do direito internacional. Essa linguagem agressiva colocou o Brasil em desacordo com todas as outras democracias ocidentais, que ou apoiaram os ataques ou apenas estressaram preocupação. Aí continua o The Economist, falando que essa amizade do Brasil com o Irã, ela tá meio esquisita. Então, o BRICS, né, que é um grupo de países emergentes, tá um negócio meio estranho. Então, o clube é atualmente presidido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula. Originalmente, ser um membro ofereceu ao Brasil uma plataforma para exercer influência global. Agora, faz o Brasil parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. Quanto mais a China transforma o BRICS em um instrumento de sua política externa, quanto mais a Rússia usa o BRICS para legitimar a sua guerra na Ucrânia, mais difícil será para o Brasil continuar dizendo que não é alinhado. Diz Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de São Paulo. Então, vindo da FGV, eu acho que tem um significado, porque a FGV é uma das instituições brasileiras mais ligadas, assim, nesse emaranhado de instituições do primeiro mundo, sabe? Acho que é a mais internacionalizada, né? E pra mim, cara, o que pega muito é que... Claramente, nessa época aí do He's the Man, já existia BRICS. BRICS é um termo cunhado pelo JP Morgan, por um banqueiro do JP Morgan para se referir... Foi pelo Goldman Sachs? É, isso aí, verdade, perdão. Do Goldman Sachs para se referir a mercados emergentes, globais e tal. Se eu não me engano, a ideia do Goldman Sachs é literalmente, cara, quais são as próximas Chinas? Ele fez o BRICS. Exatamente, entendeu? Tanto que a coisa ficou meio descompassada, né? Porque a África do Sul azedou total, né? E aí o grupo começou a tomar uma outra conotação, virou uma aproximação chinesa. Aí o Rússia invadiu a Crimeia. Exato. Aí a coisa... Puta, aí hoje em dia só assim... As pessoas falam, você tá exagerando, a política do Brasil é não alinhada, sempre foi, o Brasil é o país da moderação, ele é o grande cara legal da ONU, ele conversa com todo mundo, etc. Ele é o rosto mais sorridente do terceiro mundo. Não sei, cara, o BRICS tá virando uma parada bem anti-americana mesmo, assim. Só não digo que 100% porque a Índia parece estar cada vez mais fechada com os Estados Unidos. Mas, puta, a África do Sul azedou total. Eu acho que o Brasil é uma questão de mudar o governo, que talvez... Também acho. Eu acho que é um delírio do Lula, tá? Porque não tá existindo, não tem nenhum ganho material pro Brasil nisso tudo. Exato. E tanto é um delírio do Lula que você vê aqui. Os diplomatas brasileiros estão tentando contornar o problema, concentrando a cúpula em temas inócuos. Cooperação em vacinas e saúde, transição para a energia verde...
e a manutenção do status de nação mais favorecida como base para o comércio internacional, no qual os países tratam todos os membros da Organização Mundial do Comércio igualmente. Ou seja, você vê, o Lula tá nesse negócio de BRICS, enquanto o corpo diplomático, tipo o Deep State diplomático brasileiro, né, que é um termo que não se usa muito, eles estão tipo, não, vamos falar aqui de energia verde, de vacina, né, e tal, sabe? Coisa que não vai deixar os americanos, europeus, etc, putos. Outro dia apareceu pra mim um corte, um rios, de um cara falando na televisão argentina, babando pra caralho o ovo do Itamaraty, dizendo que o Brasil conseguiu manter suas fronteiras em parte porque a coroa portuguesa estabeleceu toda a sua aristocracia no Rio de Janeiro. E existe uma associação natural entre essa elite portuguesa até o Itamaraty e as grandes conquistas do Brasil no século XIX e XX estão muito associadas a esse legado, essa carga de tradicional vinda da Europa. Ele falou, inclusive, Rio de Janeiro é a única cidade transplantada da Europa para as Américas. Argentino, tá? Um povo extremamente letrado e culto. O cara tava babando o ovo da porra do Itamaraty. Via de regra, não gostam tanto do Brasil, né? O cara tava dando o braço a torcer. Ele tava explicando porque que o Brasil tem um papel mais protagonista do que a Argentina. A parada é, Lula tá meio piroca mesmo. Eu acho que a esse ponto não tem... Ovo de ema. Ovinho de ema, tão gostoso. O Lula, da foto, o Lula é o melhor. Essa é a melhor de todas. Esse Lula aí, esse carisma aí não existe mais, tá? Ele tá meio maluco mesmo. E aí o diplomata dele, o Celso Amorim, tá conduzindo terrivelmente, assim, o Brasil lá fora, assim. Eu acredito, eu confio, quando os nacionalistas falam assim, o Brasil não pode abaixar a cabeça dos Estados Unidos, em algum sentido eu concordo, apesar da gente não ter condição de também brigar ombro a ombro, ou pior, pular no colo da Rússia. Também entendo a importância das relações entre o Brasil e a economia russa. O Brasil depende de todas as grandes potências, né? Depende muito dos Estados Unidos, muito da Rússia e muito da China. Não dá pra abandonar nenhum dos três. Nenhum dos três. Potássio russo, mercado chinês e não ser destruído pelos Estados Unidos por benevolência, entendeu? Então, eu acredito nisso, eu entendo tudo isso. Só que a ideia de que o Brasil tem que fechar com o Irã contra os Yankees é tipo, calma, cara, o Che Guevara morreu na selva na Bolívia e o Fidel Castro morreu velho depois de uma ditadura bem vagabunda em Cuba, entendeu? Então, pois é. Calma. Pois é. Eles querem evitar discussões sobre um assunto que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, particularmente detesta, um esforço liderado pelos BRICS para liquidar o comércio em moedas locais em vez do dólar. Os diplomatas brasileiros provavelmente prefeririam que os iranianos também ficassem em silêncio. Estamos em um momento de contenção de danos mais do que de criação de novos instrumentos, afirma um diplomata brasileiro sênior. Então, é isso, né? O corpo diplomático está em momento de contenção de danos. O papel do Brasil no centro de um BRICS expandido e dominado por um regime mais autoritário faz parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula. Ele não fez nenhum esforço para estreitar os laços com os Estados Unidos desde que o Donald Trump assumiu o poder em janeiro. Não há registro de que os dois tenham se encontrado pessoalmente, tornando o Brasil a maior economia cujo líder não apertou a mão do presidente americano. Em vez disso, Lula corteja a China. Ele se encontrou com Xi Jinping, presidente da China, 2 vezes no ano passado. É isso, não tem problema nenhum se aproximar da China. A gente, inclusive, é grande entusiasta da China e tal. Tá faltando alguma referência à China nesse cenário, inclusive. Mas, porra, abandonar os Estados Unidos também é errado, né? Bom, só vai dar merda, cara. A gente tá no hemisfério americano, entendeu? Em termos de, em última instância, é isso. E não seria a primeira vez que os Estados Unidos iria mexer aqui. Isso é bem entendeu? interessante, porque até os caras mais nacionalistas nos Estados Unidos, que ficam tipo, cara, os Estados Unidos tinha que abrir mão do Oriente Médio, mano, deixa o Oriente Médio pra lá, Ásia, deixa a Ásia pra lá. Pô, Europa, mano, que se dane, deixa os russos e os europeus brigarem entre eles. Mas a América Latina, ninguém fala pros Estados Unidos ir embora da América Latina. Exato. É tão enraizado, é tão profunda a crença que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos lá, que nem o nacionalista mais louco quer abandonar, entendeu? Porra, e, cara, é muito engraçado esse contexto todo, porque eu fico tentando entender o que tá motivando, o que é esse Lula terceiro mundista, essa faceta que nunca apareceu antes, entendeu? Apareceu um pouco. Cara, mas a parada que o BRICS era uma coisa tão inocente, cara. Eu lembro, era uma coisa tipo assim, é isso aí, galera, vamos ser ricos no futuro juntos, olha que lindo. Não tinha nenhum dos grandes conflitos geopolíticos que estão postos hoje, existiam naquela época. Era uma parada meio tipo, nós seremos as novas caras do desenvolvimento econômico. E no Brasil era muito real, porque era período de boom, cara. Era um período de extremo otimismo. Sim. Sabe? E hoje é uma coisa completamente diferente. Aí eu não sei, cara, se o Lula só se tornou... Ficou, sei lá, esse imaginário do Obama babando o ovo dele, ficou na cabeça. Então ele vai ficar pra sempre querendo agradar gringo também, sabe?
Sim. Quer dizer, gringo, eu digo a facção obamista na política global, entendeu? Por isso que ele fica nessa de birra com Trump e puxando o saco pra cacete do Macron, que é meio que um cara que tava inserido naquele contexto ali de alguma forma também. E você vê, era uma coisa muito mais amigável, sabe? Ó, esses são as novas faces do progresso e tal, né? Eu sei que isso nem é um negócio do BRICS e tal. Você vê, mas né, eu não como sei, que todo mundo gostava do Lula. Angela Merkel tá feliz também. Outra, Deus a tenha. Eu não sei o que o Lula falava com a Angela Merkel, né? Ele não sabe falar inglês, sabe? Enfim. Ele não entendeu, cara. Pô, a Michelle Obama tá alta, né? Tá Do lado da dona Marisa. Sim. Deus a tenha. Cara, braço profundo, mano, sabe? Tão encaixado. Mas cara, posso falar, eu não gosto do Obama, não, e tal, mas ele tinha esse carisma, assim, mano a mano. Era uma coisa bem típica dele, assim, uma coisa ensinada também, né? Ele nunca foi esse cara na vida pessoal dele, sempre foi um cara meio awkward. É. Mas ele conseguiu trazer um pouco desse molejo dele pra política. Mas é uma parada que eu não entendo, esse Lula que tá fazendo agora, parece birra, cara. Estranho, cara. É muito estranho, muito estranho. Ele não era um cara assim, ele era um cara entusiasta dos Estados Unidos. É. Aí continua. Talvez a atitude mais sensata do Lula tenha sido a tentativa de tirar proveito da perda da confiança do mundo nos Estados Unidos como parceiro comercial. Isso foi um take que a gente falou, né? Que os Estados Unidos meio que saiu um pouco da cena do comércio nacional. O Brasil era um dos países que mais tinha pra ganhar com isso. Mas, enfim. Mas isso vem acompanhado de esforços grandiosos que superam em muito o peso do Brasil no cenário mundial. Em maio, Lula foi o único líder de uma grande democracia a comparecer às comemorações em Moscou do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele aproveitou a viagem para tentar convencer o Putin de que o Brasil deveria mediar o fim da guerra na Ucrânia. Nem o Putin, nem ninguém lhe deu ouvidos. Óbvio, né? O The Economist já tá tratando o Lula como senil também, né? Porque, pô, cara, desculpa, mas a guerra da Ucrânia tá um patamar acima, né? O Brasil não tem nada a ver com essa porra. Porra. O país mais justo pra mediar isso aí provavelmente é tipo a Turquia e tal, sabe? É, né? Que tá mais não alinhado, né? É o mais que tem um pezinho em cada um dos lados, né? Ah, cara, essa coisa... Eu não sei também de o Lula tirou essa coisa meio que, se sentar todo mundo na mesa de bar, eu medio qualquer coisa e tal. Isso é pica de falar, mas não é verdade, né, cara? Tem interesses reais na... Não é uma briguinha, é uma coisa muito profunda pros russos e pra Europa, né? Os Estados Unidos como o cachorro grande na luta. É. Continua. Também há pouco pragmatismo mais próximo. Lula não conversa com seu homólogo argentino, Javier Milei, por diferenças ideológicas. O Javier Milei, em defesa do Lula também o Javier Milei odeia a porra do Lula. A Argentina também é importante pra caralho pra economia brasileira. Se a gente consegue vender alguma coisa industrializada sem ser pra nós mesmos, é empurrando pro argentino. Quando assumiu o cargo pela terceira vez, o Lula, né, em 2023, abraçou Nicolás Maduro, o autocrata da Venezuela, apesar de o país ter sonado uma ditadura de pleno direito. A relação só azedou depois que o Maduro roubou abertamente outra eleição no ano passado. Eu diria que nem azedou por causa do Lula. Azedou porque ficou tão feio, mas tão feio. É, o pessoal denunciou muito, né? E teve toda a cagada com a Argentina também. Foi horrível isso aí. Pois foi um é. tremendo vexame. Tendo liderado a missão da ONU para estabilizar o Haiti após um terremoto que devastou o país em 2010. Onde o Tarcísio de Freitas fez seu nome, né? A Unistar. Isso eu acho uma parada bem positiva, assim. Eu gosto do Brasil como... No Caribe? Brasil no Caribe? Cara, Brasil no Caribe, Brasil na África. Eu acho que o Brasil tem que, sei lá, cara. Vamos ter que importar angolano. Um abraço, Orlando Lima. O Brasil agora se mantém em silêncio enquanto o Haiti se transforma em um inferno governado por gangsters. Pior que, sabia que agora os Estados Unidos e os europeus queriam fazer o mesmo esquema de, tipo, pegar um país do terceiro mundo, mas um pouco mais funcional, pra resolver a parada no Haiti. E aí eles ofereceram pro Brasil, o Brasil não quis. Eles tiveram que aumentar muito o dinheiro, porque... Eu não sei se o Brasil foi pago, mas agora, com certeza, o país que foi lá e tá sendo o Quênia, e aparentemente o Quênia, não sei quão bom tá sendo o trabalho que eles estão sendo feitos. Caralho. Estão recebendo uma baita grana pra fazer essa porra, sabia? Mesmo? E, tipo, eu sinto que, tendo lógica financeira, eu não vejo por que não usar o exército brasileiro pra pacificar. Eu só acho positivo, né? Ter esse tipo de... Tipo, dar uma função, né? É, cara, propriamente dita para as Forças Armadas no Brasil é bom. Sim. E a Unistar foi tomada como um sucesso à época. Eu sei que tem várias denúncias envolvendo, né? Mas, cara, Haiti é brutal também, cara, né? pra estabilizar o Haiti, cara, puta. Caralho. Se você conseguir fazer sem nenhuma denúncia, é porque, mano... Porra, Golden, assim, total. Mas... acho que é uma das coisas... Assim, se o Brasil um dia realmente quiser mediar uma guerra um conflito entre Rússia e Ucrânia...
passa por aí, entendeu? É que você aprender a falar grosso, você efetivamente se converter num mensageiro, uma força de paz, que às vezes exige força. Passa por aí. Você fica aqui da África do Sul falando, junta os dois aqui na mesinha de boteco. Vamos resolver? Pô, pelo amor de Deus, né? Continua. Lula parece relutante ou incapaz de reunir as nações latino-americanas para apresentar uma frente unida contra as deportações de imigrantes e a guerra tarifária de Trump. Tudo bem. Aí depois o The Economist fala que o Lula tá muito impopular no Brasil, ele foi muito popular no começo por causa do boom de commodities. Isso é uma coisa que eu acho interessante, cara. A narrativa do governo do Lula 1, Lula 2, eu sinto que tá cada vez ficando mais, tipo, cara, boom de commodities. E não era assim. Não era assim, cara. 6 anos atrás, nego falava de boom de commodities, mas falava menos. Agora, nunca se fala sobre o Lula 1 e Lula 2 sem falar de boom de commodities, sabia? Cara, eu penso que talvez o PT tenha perdido um pouco de espaço no debate público, por falta de renovação dos quadros. E também, cara, analisando a América... Tipo, olhando só pro Brasil, ok. Mas, cara, olhando pra América Latina inteira, porque tem o governo da Cristina Kirchner também, né? E tantos outros caras assim, tipo... Foi o ápice do Evo Morales também, foi o ápice daquela onda rosa. E hoje em dia tá todo mundo fudido, ninguém deixou legado. Quem tá resistindo mais é o Lula, né? Propriamente o Lula conseguiu voltar ao poder. E aí, cara, acho que ficou meio claro assim que mano, só tava com dinheiro. Os países só estavam com muito dinheiro. E aí tava conseguindo dar aquele frenesia, assim, né? Sim. Enfim. E aí, depois continua. Agora, o Lula está cada vez mais impopular no Brasil. O país se inclinou para a direita. Muitos brasileiros associam seu Partido dos Trabalhadores à corrupção, ok, por causa dos problemas da Lava Jato. Ele construiu o partido com apoio de sindicatos católicos com consciência social e pessoas pobres que recebiam esmolas do governo. Caralho, o Economist meio reaça aí. Vamos ver como é que tava o original, cara. A tradução foi um pouco... Handouts, né? Handouts, né? Puta, esmola é meio foda. Porra, esmola... Mas eu gostei do The Economist meio agressivo, meio ácido, assim, sabe? Não, o jornal talvez devesse adotar. Pô, a esmola que o PT dá. Porra, é o comentário típico da Veja, né? Mas em inglês não tinha essa... Handouts não tem essa conotação. Mas hoje o Brasil é um país onde o cristianismo evangélico está em expansão. Ou seja... Eu acho interessante, né, que o The Economist pontuou isso. E eu sinto que a gente fala isso, mas pouca gente fala. Que o PT era o partido católico. E a Globo era a emissora católica, sabe? Sim. Enfim. Eles trocaram, né, o catolicismo por outra religião, né? Mas hoje o Brasil é um país onde o cristianismo evangélico está em expansão. O psyop americano? Onde o emprego na agricultura e na economia informal está crescendo rapidamente e onde a direita também oferece esmolas. Isso é verdade, cara. Não, esses esmolas aí, pô, tá muito suado. Mas é verdade, tipo, a direita... Bolsonaro abraçou o assistencialismo, né? Sim. E eu acho que é inevitável no Brasil, tá? Eu acho que fica a dica aí. Enfim. Os índices de aprovação pessoal de Lula giram em torno de 40%. Os mais baixos de todos os tempos em seus 3 mandatos. Apenas 28% dos brasileiros afirmam aprovar seu governo. Em 25 de junho, o Congresso o humilhou ao rejeitar um decreto que ele havia aprovado para aumentar novos impostos. Aqui tá falando do imposto do IOF. A gente não fez episódio, mas acho que a gente também perdeu o timing. E também, puta, Nosso Clássico Show não é pra esse tipo de programa, assim. Mas o imposto... mas a gente já falou tantas vezes que é isso. É só o que o governo tem pra apresentar. É o Haddad tentando reequilibrar as contas numa gastança louca que a gente nem vê pra onde o dinheiro vai, né? Fim das contas. Foi a primeira vez em mais de 30 anos que parlamentares derrubaram um decreto executivo. Não sabia disso. Interessante. Não sabia disso, não. O que deixará o governo com menos espaço fiscal para gastos antes das eleições gerais do próximo ano. Que é um take interessante, né? Que é tipo, o Centrão tá falando, Lula, você não vai conseguir fazer sua gastança não. Aqui, ó, emenda, energia. Os caras não tem mais o que mamar, cara. Não é possível. Cara, eu acho que o apetite de mamar do Congresso, cara, eu acho que o Congresso é bezerro sedento. Sim, uma teta. Cara, é uma coisa horrível, né? Não é como se o Lula não tivesse adulando dos caras também, né? Tá. Sim. Mas, puta, a conta deve ter ficado cara demais e talvez o martelo já esteja pra ser batido pra 26 e a galera já esteja no deixa queimar, desembarcando. Sim. Já sabe, talvez. Vai saber, né? Enquanto isso, o movimento de MAGA do Trump está intimamente alinhado com a extrema-direita brasileira, liderada por Jair Bolsonaro. Pra você ver, o The Economist é um jornal bem mainstream, né? Chama Bolsonaro de extrema-direita e tal. Que se autodenomina um Trump tropical. Mas eu acho que exagera um pouco nessa ligação, né? Total. A parada do mais Trump ou menos, né? I like winners. Mas você não acha que o político brasileiro mais ligado ao Trump não é o próprio Bolsonaro?
Sim. Não, isso aí é incontestável, mas é por causa mais uma coisa de timing do que qualquer coisa. A parada, cara, que o Trump não... O que o Trump pode fazer pelo Bolsonaro hoje, né? Nada. Se ele quisesse fazer uma coisa, já teria feito, né? Porque o caldo também está azedando. Puta, mas não sei, o Trump tá tendo uma vitória bem grande lá, cara, domesticamente. Mas vamos lá. Vamos ver. Bolsonaro provavelmente será preso em breve por supostamente planejar um golpe para permanecer no poder após perder uma eleição em 2022. Ele ainda não escolheu um sucessor para liderar a direita, mas se o fizer e se a direita se unir a essa pessoa antes das eleições de 2026, a presidência será dele. Eu também não acho que a leitura dos gringos dá um senso muito de harmonia, né? Não é como se... Tem uma disputa aí implícita, cara, eu acho também. Tem, mas eu acho que... O que os gringos estão falando é tipo, cara, olha só. Isso é uma matéria pro cara que... O cara que mora em Nova York, mora em Londres, sei lá, e lê sobre o Brasil de 2 em 2 meses, assim. Exato. Isso é bastante até pra um cara no primeiro mundo. Então, dando resumão, assim, mensal. E a lente tá bem aberta, né? A lente tá bem aberta, exatamente. O senhor Trump critica abertamente outros líderes que são muito mais amigáveis com ele do que Lula. No entanto, ele não disse quase nada sobre o Brasil desde que assumiu o cargo em janeiro. Em parte, isso pode ser porque o Brasil se beneficia de algo que nenhuma outra grande economia emergente possui. Um enorme déficit comercial com os Estados Unidos, que chega a 30 bilhões de dólares por ano. O Sr. Trump certamente gosta quando outros países compram mais dos Estados Unidos do que vendem para ele. Isso é engraçado, né? Porque a economia brasileira e a economia americana, elas competem em muita coisa, pelo menos no lado brasileiro. Tipo, o Brasil é bom em quê? Soja. Os americanos produzem soja. Carne. Suco de laranja. Mais ou menos, suco de laranja. Tudo que o agro brasileiro produz, os americanos também produzem, apesar do Brasil ser mais produtivo. Minério de ferro. Eu imagino que os Estados Unidos produza também, numa escala menor, mas... Eles têm lá nos grandes lagos, tem ferro pra caramba. Eles consomem pouco ferro, essa é a verdade. Só a China consome ferro, basicamente. E é isso, cara. Então... Mas enfim... A Embraer... Também quase teve uma gigafusão, né? Deu uma azedada por conta de vialidade. Mas seu silêncio também pode ser porque o Brasil, relativamente distante e geopoliticamente inerte, simplesmente não importa tanto quando se trata de questões de guerra na Ucrânia ou no Oriente Médio. Lula deveria parar de fingir que importa e se concentrar em questões mais próximas. Cara, eu achei uma matéria bem dura vindo do The Economist, cara. Sabe? Tipo, mano, o The Economist é a galera que tava... Mano... Tava assim, o The Economist sempre foi uma galera meio assim. Pra caralho. Talvez o The Economist fosse um pouco mais PSDB do que PT. Vamos ser sinceros? Cara, o PT... O The Economist é mais Hillary Clinton do que... Mas a parada, cara, que o PT, quando entrou, ele era a continuidade natural do PSDB. Até um certo grau de negligência do Fernando Henrique em montar o sucessor, cara. Ele meio que desembarcou, ele achava... Eu acho que no fundo do coração ele acreditava que era a efetivação... verdadeira da Carta de 88, era o governo dele como estabilização, levantando os programas sociais para ter a plena eficácia ao longo de uma administração petista, sabe? Sim. Do fundo do meu coração acredito nisso. Só que acabou que a coisa azedou, né? O projeto não foi pra frente. Eu digo o projeto não é nem um projeto brasileiro, é um projeto democrata pro mundo, não deu certo, né? Não está dando, né? Acho que ainda não... Não dá pra bater o martelo, né? Mas... eu penso assim em termos em tudo, né? O que seria a esfera de influência assim, deles. Cara, só tem muita ponto de estresse, zona de conflito. França, Reino Unido, Alemanha tá tensa. Itália já foi, Polônia, caralho, aí guerra na Ucrânia, Israel dando problema de novo. O que parece estar bem estável é tipo Austrália e Nova Zelândia, cara. E o resto é meio... Sempre foi uma zona meio de penumbra, assim, do projeto. Mas cara, eu acho que essa matéria aqui corrobora a tese de que quando escreverem a biografia do Lula, a biografia mais neutra dele vai ser mais crítica do que ela seria se ele nunca tivesse voltado à presidência, sabe? Uhum. Então, sei lá, eventualmente um gringo vai escrever uma biografia sobre o Lula, ou pelo menos escrever a história do Brasil no começo do século XXI, e o Lula vai ser talvez a pessoa mais importante. Tem o Centro de Estudos Latino-Americanos lá acho que no MIT, aí os caras vão escrever sobre a fiasco que foi, né? Cara, porra. Mano, o Lula tá fudido, cara. Nem no exterior ele tá com moral. E esse tipo de coisa é importante porque no Brasil, por exemplo, o Barroso é um cara que se importa com o que o The Economist diz, sabe? Todo mundo, nem o que é de esquerda, mas que não é cegamente apaixonado pelo PT, cara, se importa com esse tipo de coisa. E até a galera que é bem petista, cara, liga pra essas paradas, sabe? Essa elite institucional mais de esquerda... Liga pra isso, cara. Aí, puta, só tá, cara, desmoralizando eles cada vez mais, cara. Tá muito desmoralizante ser petista, cara.
Eu acho que dói mais quando o gringo fala, né? As pessoas prestam mais atenção. A não ser facções lá loucas do terceiro mundismo que estão entrando na administração do Lula. Mas eu acho que o subtítulo revela muito, entendeu? Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa. E foi a verdade, cara. Em muitos sentidos, sim. Mas não se adaptou ao mundo transformado. A sensação é de que o Lula é aquele cara que... com perdão da piada, tá? Mas é aquele cara que vai bebendo... E aí ele começa legal pra caralho, tu tá rindo pra caralho com ele, achando muito maneiro. Aí ele continua bebendo e ele só vira tipo um cara chato, repetitivo, que dá muito trabalho. E aí todo mundo fica tipo, cara, pelo amor de Deus, cala a boca. E eu acho que é um pouco isso, assim. E acho que da perspectiva como brasileiro, você tá vendo o contraponto entre dinâmicas de política externa e política interna do governo do Lula. Cara, a política interna tá um fiasco absoluto. Não tem nada acontecendo. Tem pouquíssimo direcionamento. Claramente o Haddad não... Apesar, eu consigo entender o argumento do cara do establishment que vai falar, não, o Haddad tá sendo super responsável, tá fazendo o que tem que ser feito. Mas não tá empolgando, não tem proposta. E o Lula lá fora, cara, puta, querendo aparecer pra caralho, querendo de novo um riso. E se aparecendo de um jeito ruim, sabe? Porque ele, por exemplo, o negócio do Haiti era algo factível. Não pulou nessa, entendeu? Eu tenho até a curiosidade de saber o porquê que não rolou, né? Será que isso é meio imperialista, não sei o quê? Porque não é imperialismo, né? Imperialismo do bem. Se fosse a União Soviética dando um jeito lá, seria imperialismo do mal. Vai estender a mão pro irmão haitiano, falar, pô. Vocês merecem um governo funcional. Eu também acho, cara, mas, tipo, teve agora essa reunião do G20, eu acho, que o Lula ficou fazendo gracinha na hora da foto, aí lá... Acho que ele nem ficou fazendo gracinha, cara, ele só tava totalmente retardado. Retardado, né? Quem foi o cara que teve que falar pra ele? Pra ele olhar pra frente? Eu não sei se foi o Frederick Merz. O velho. Vamos ver se a gente acha isso. Nesse negócio do G7 aqui, os líderes iam bater uma foto. Claro, tem bem mais gente do que... Se bem que nem o Brasil faz parte do G7. Não. Tem o G7 e os convidados, né? Exato. Então tem o cara de... Esse é o cara da União Europeia, né? Ele era de Portugal, tem a Giorgia Meloni, Modi da Índia, Zelensky. O cara da África do Sul, o Zelensky tá aqui, o Macron. O Macron era pra estar mesmo. O Macron era pra estar. Ursula von der Leyen, o Keir Starmer. A mulher Cláudia do México, Sheinbaum. E aí a porra do Mark Carney do Canadá teve que falar pro Lula, seu velho, para de encher o saco da Giorgia Meloni. Cara, eu vou pegar, né? Vai ser preso, na verdade. Desculpa, galera. Mas o negócio é que o Lula também, cara, tá com uma parada de ficar fazendo hang loose, sabe? Sim. Pô, o Lula tá praieiro, pô. O Lula pode ser praieiro. Cara, não dá, entendeu? Velho não pode fazer hang loose, tá? Ainda mais se não tiver um dos dedos da porra, tá ligado? Então fica, muito escuro, coisa... Pô, ele só tá dando um joinha e tu fala que ele tá fazendo hang loose, mano. Tu é mó vacilão, cara. Não, cara, mas ele tá com a mania horrível agora de bater foto assim. Parece... Eu não posso falar o que eu tô pensando, entendeu? Mas o negócio é isso, entendeu? Claramente já tá em declínio cognitivo, cara. Em 2026 eu acho que vai ser uma questão de sobrevivência mesmo, cara, não votar nele. Mas, Henilton, eu acho que esse é o tipo de coisa... Eu quero ver se tem um videozinho aqui, né? Interrupção do Premier do Canadá. Eu acho que esse é o tipo de coisa que fala, tipo, cara, Lula, nem sai, cara. Nem sai ano que vem, sabe? Uhum. Porque se ele sair, ele vai ser massacrado, cara. Ninguém mais gosta dele. Porra. Sabe? Ninguém mais gosta dele, cara. Não. Eu gosto dele sim, pessoa. Gosta sim. Pouca gente, cada vez menos. Cara, cada vez menos, mas é aquela coisa... A gente sempre fala da armadilha chinesa. Quanto mais você odeia o Bolsonaro, mais você ama o Lula, cara. E o Bolsonaro permanece plenamente odiável ainda, sabe? Mas eu faria o apelo, cara, pra... Cara, não sei, mano. Não jovem, sei. Por favor. Não. Lula não, entendeu? Bolsonaro não também, tipo. Eu vou fazer o apelo. Zé Dirceu, por favor, fala com o teu amigo. Fala com o teu... Eu sei que o Zé Dirceu assiste essa porra. Assiste. Todos eles assistem. Zé Dirceu, Kassab. O Zé Dirceu me falou, ele mandou um DM no Twitter e disse que se reconhece pra caralho em você. Pô, sabia? O Kassab falou que tava interessado em te conhecer melhor também. Mandou DM pra mim, mano. Valeu, Kassab, abraço aí, valeu. Eu sei que eles assistem, o Xandão assiste, todos eles assistem. O Xandão não assiste não, senão já tinha dado... Não, ele gosta, pô. Ele ouve as recomendações. Ele me falou também, cara, que se enxerga jovem em você. Ele se identifica com a quantidade de cabelo que eu tenho, né? Que eu sou o careca. Ele falou, cara, o meu padrão de calvície era exatamente igual ao teu aos 26. Enfim, mas... Pô, Zé Dirceu, controla teu amigo aí, cara. Fala com o teu amigo aí. Fala com o teu amigo pra ele não sair, cara. Só chega no ouvido dele e fala, pô, Lula, hang loose não, cara. Velho, não pode fazer hang loose, cara. Mas, hein, mano, sério...
Falando sério. Ele na próxima eleição, ele vai ser humilhado, cara. Para, cara. Porra, não necessariamente, pessoal. Ele vai perder, Se cara. for, eu acho também. Tô cada vez mais eu tô achando. Eu acho que as grandes rodas da história estão se movimentando pra fuder ele em 26. Mas... Ele bateu a cabeça, cara. Tá comendo ovo de ema, cara. Porra. O Gema do tamanho desse tamanho. Porra. Cara, mas eu concordo, pessoal. Mas eu não acho que vai ser uma derrota fácil, não, tá? É aquela parada, cara. Com a máquina A máquina na é mão... poderosa, cara. O PT venceria até Jesus Cristo na eleição, entendeu? Cara, ele não vai sei, brigar, cara. ele vai brigar. O negócio, a gente tem que acompanhar o declínio cognitivo dele, né? Essas coisas são meio... Mano, slope. Essa foto aqui tá muito engraçada, porque o Lula tá claramente com aquela cara de velho que... Meio que não é capaz de focar mais 100%, sabe? Não tem o mesmo foco afiado do... Pô, chegou naquela parte bacana do episódio que é só etarismo, né? A minha parte favorita. Exato. Não, Aí os caras tão rindo e tal, sabe? Só que, porra... Cara, tão rindo pra não ficar sem graça, né? Eu Exato. acho, um pouco assim. O Macron deve estar pensando, puta, caralho, que mongol, puta que pariu. Lula, tá fazendo... Pô, Sabe? Que porra é essa? O que ele tá fazendo? então, cara, só tá... Mas o que me mata, cara, é que eu lembro quando eu era um jovem, à esquerda, cara, eu vi o Lula com essa porra dessa gravata. Você fica... Eu ficava, ele é muito foda. Porque ele era um cara muito bom de diplomacia, né? Eu sempre achei interessante essas coisas. Aí eu fiz questão de ter uma gravata igual essa. Tem que trazer ela pra Não, cá. eu vou trazer a minha gravata do Lula, das cores do Brasil. E aí, galera, eu sempre tive meio lá e cá no espectro. Eu fui num casamento vestido de Lula, né? E aí? Você bebeu pra caralho? Cara, isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Não é que eu fui vestido de Lula, mas eu fui com essa gravata num casamento, tá ligado? Deve ter uma foto minha com 12. Parabéns ao casal, meus parabéns. Parabéns pro noivo, parabéns pro noivo. Caralho. Mas, cara, deve ter uma foto minha com os 12 anos, gordo, com a gravata do Lula, tá ligado? Porque eu achava a coisa mais foda no mundo. Claro, tá, pô, isso foi engraçado, cara. Só que aí vê agora a merda da gravata que eu idealizei sendo convertida numa roupa de palhaço. Sim, cara. É horrível, entendeu? Mas é isso, a verdade é que você idealizava... Na prática, o que você idealizava era isso aqui, né? Isso não existe mais, cara. Isso acabou. O Obama foi um grande engodo, né? O Obongo foi um grande engodo. Foi uma grande mentira, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz antes de ser presidente. Né? A expectativa não poderia estar mais alta. E aí daí ele só bombardeou todo mundo. E o governo dele foi uma merda, cara. Foi uma merda. Ele destruiu o Partido Democrata. Perverteu pra sempre a ordem dentro do Partido Democrata. Talvez o Partido Democrata seja destruído, cara. Por causa do Obama nos próximos anos. E ele não larga do osso. Ele não saiu ele não saiu de DC. Não. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Ele não é mais candidato, mas ele tá lá ainda. Mas aí, mano... Ó, o Anísio comentou que você tava sendo garoto em não apostar comigo. Eu não quero apostar dinheiro, cara. Eu não quero Eu casaria Você quer casar? casaria R$1.000 que o Lula não vai ser candidato em 2026. Ele não vai ser o candidato? É. Eu só não caso esse dinheiro porque eu realmente... Cara, eu casaria dinheiro que na hora da urna, se você botar 13, não vai ser o Lula. Porra, vai... Mas tu tem um nome? Tem um nome quente? Não tem. Mas eu acho que não vai ser ele, cara. Sabe? Cara, é possível. Não tá tão longe a eleição, né, pessoa? Também, eu acho. Né? Falta... Pra gente tem mais de um ano, né? Mas muito pouco mais de um ano. A gente já vai estar em alto clima eleitoral essa altura do ano que vem. Sim. A gente já vai estar cheio de novidades, vai estar saindo vídeo pra caralho. Então, Cara, o Lula só tá tomando derrota, cara. Qual foi a última vitória que o Lula teve? Pé de meia? Nem sei se foi uma vitória. É debater, né? Cara, a agenda do Haddad, ele tomou um revés agora, mas ele tava ganhando até agora há pouco, né? A agenda é de merda, né? Mas... Porra, se a tua vitória é tu ser o teu ministro da Economia receber o vulgo de taxade, cara. Porra, tá fudido. Tá fudido. Eu também acho, cara. Eu acho que o que vai sustentar o Lula é só o antibolsonarismo mesmo, cara. Porque tem pouca coisa Mas você não acha que o antibolsonarismo poderia sustentar uma candidatura de um cara diferente? É tempo de Ciro? Você tá sinalizando pro Tamir, que é nosso Abraço, amigo agora. Tamir. Abraço, Tamir Felipe. Não sei. Você acha que o Lula pode perder o Cronos? Lula, o Cronos. Ele pode ser castrado por um Zeus? Tem um pessoal cirista aí que assiste o canal também.
O Ciro tá se agitando pra, tipo, roubar o fogo dos deuses e trazer pros humanos, entendeu? A última manchete que eu vi, o PSDB tava preparando pra lançar ele pro Ceará. Acho que talvez Ceará, ele né? não dispute o Não pleito pule pra nacional. Aí, É. cara, aí não tem alternativa de esquerda, entendeu? O Lula é uma porra de um jacarandá Cara, tu mesmo consegue também, ao imaginar mesmo se o tempo. Lula se lança pra presidente e ele ganha menos de 40% dos votos? Que humilhação isso Caralho. não seria? Eu acho isso improvável, cara, mas, pô... Caralho, menos de 40 pessoas. Puta. Cara, tem uma chance dele perder no primeiro turno, né, cara? Se for o Tarcísio, tem uma chance dele ganhar no primeiro. O Lula quase ganhou no primeiro, na última eleição. Se for o Tarcísio, com metade do mundo fechado com ele... É. A máquina, por outro lado, também, o Tarcísio vai estar com, tipo... Se fechar, todo mundo tá querendo fechar, o Tarcísio vai estar com... Cara, vai fazer, tipo, 20 minutos de campanha, assim. Aí, tipo, a porra do horário eleitoral do Tarcísio vai ter uns 20 minutos, cara. Se fechar todo mundo... Sabe, cara? E o Lula vai ter uns 8, né? Não sei, cara. É tempo de televisão, o nego fala que hoje em dia serve pra muito menos do que já serviu, né? Cara, posso confessar, eu gosto pra caralho, cara. Eu também gosto. A gente deveria Mas fazer... é um bagulho nostálgico, Quando eu acho, cara. quando chegar a hora, cara, a gente deveria ficar fazendo react dos programas eleitorais. Isso é uma boa ideia. Boa ideia, né? Cara, mas isso é um bagulho nostálgico. Porque mesmo quando a gente era... Mano, desde muito novo... Tanto eu quanto você, eu acho que a gente já era meio, tipo... Crackhead. Crackhead de política. Já. Eu sempre já falei foi. essa parada. Quando eu tinha, tipo, uns... Cara, 6 anos ou 7 anos, o meu pai me mandou pro colégio com uma camisa escrito Lula assim, cara. E aí meu amiguinho tucano ficou me humilhando, entendeu? Cara, quando eu Quem tinha riu 6 por anos... último? Quem riu por último? Pois é, né? Foi o Lula sim 3 vezes. Pois e é. o PSDB quase acabou, entendeu? Então, no fim, você ganhou, pessoa. Eu ganhei, cara. Eu ganhei. Mas eu também... Que vitória doída. Retumbante. A vitória aqui, ó. Nesse esquema aqui. Mas, sei lá. Isso aí. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Tá bom. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá você pode... Tem conteúdo extra gratuito, tem conteúdo pago, se você quiser apoiar o canal. Entra na kick.com/Novos Clássicos Show. Tem o link na descrição também. Live, todo dia de semana, meio-dia. A gente fala Almoço. mais... Almoço. Dá subscribe. É. A gente precisa, sério, dá subscribe lá, quem puder. E é mais sobre filosofia e menos sobre notícia. E fora isso, me siga no Twitter. O meu arroba é pessoa A99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei a arroba do pessoa. E é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado.